Espiritismo e autorrealização. Na verdade, a doutrina espírita em si, ela já é uma forma de nos incentivar à autorrealização. O que é autorrealização? É a nossa própria realização. Primeiro, como pessoas humanas. Nós somos seres humanos, somos cidadãos dentro de uma comunidade, dentro de um povo. Temos uma participação na família, no trabalho, na sociedade onde vivemos. Desempenhamos um papel. E queremos fazê-lo da melhor forma possível. Não só para sobreviver, porque a sobrevivência é a primeira preocupação de todos nós, mas também para nos realizar como pessoas, para nos sentirmos bem conosco mesmo. A realização, a autorrealização, na sua forma mais arrojada, seria cada um se encontrar consigo mesmo e se sentir satisfeito com a sua pessoa. Isso é autorrealização. Aí nós sabemos que não é uma meta fácil de alcançar, mas no fundo, é uma aspiração de todos nós. Mesmo que a pessoa não esteja consciente disso. O que ela quer, no fundo, é estar bem consigo. É se encontrar. É se realizar. Muitas vezes nós não sabemos como. Até andamos por caminhos equivocados. Mas o nosso objetivo é esse. Então nós pusemos esse título, Espiritismo e Autorrealização, justamente para mostrar que a doutrina espírita ela tem por objetivo isso, a autorrealização. A autorrealização, na sua expressão maior, é a perfeição de que Jesus falou. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ora, como nós podemos ser perfeitos se nós não nos amamos, não nos queremos bem, não estamos satisfeitos conosco, não nos respeitamos, não nos aceitamos como somos? Então, nós podemos estar bem conosco, não podemos estar felizes, pelo menos dentro desse conceito que nós temos de felicidade. Na verdade, cada espírito reencarna na Terra, nós reencarnamos na Terra, justamente para nosso crescimento, em busca dessa realização, dessa autorrealização. Todo mundo está buscando isso, indistintamente. Mesmo aqueles que estão em caminhos equivocados. Eles acham que é por aí. Apenas enganaram, entraram pela porta errada. Mas é o que buscam. Então, quando nós chegamos aqui, na Terra, nós, quando reencarnamos, nós mergulhamos, na vida terrena, no mundo material. É claro que nós esquecemos o que aconteceu antes. Mas a doutrina espírita justamente nos mostra que antes dessa vida, nós nascemos com o objetivo de nos realizar. Esse é o nosso objetivo. Se nós nos equivocamos, é porque ainda não conseguimos alcançar um certo grau de discernimento, uma certa destreza espiritual, mas é por aí. Então, nós nascemos dentro de uma família, dentro de uma sociedade, no seio de um povo, e dentro da família, da sociedade e do povo, existe também esse ideal de realização, mesmo que seja equivocado. Por isso que a educação da criança é muito importante.
a educação que os pais dão às crianças, aos seus filhos, é muito importante, porque os pais têm uma noção de vida. Eles sabem o que é bom para eles. O que é bom para eles deve ser bom para os seus filhos. Mesmo que eles não estejam caminhando bem, eles sabem qual é o bom caminho, o caminho que eles deveriam trilhar. Não é assim? Então nós damos conselho para as pessoas, mesmo que a gente não faça aquilo que a gente está dizendo. Porque a gente sabe que aquele é o melhor caminho. Não é? Nós temos esse discernimento. Para a criança, já de cedo, ela ir se familiarizando com esses princípios de vida. O que é realmente bom para nós? Do que nós necessitamos? Embora a gente sabe, por exemplo, que numa sociedade como a nossa sociedade, ninguém na sociedade vai fazer propaganda do mal. Se houver alguém fazer propaganda das coisas ruins, mesmo que a coisa seja ruim, sempre ele faz no sentido de mostrar que é boa. Porque ninguém faz propaganda do mal, né? Faz propaganda do bem. A sociedade defende o bem. Ela defende o amor, defende a fraternidade, a solidariedade. Isso a gente vê por todo lado, principalmente pela mídia. Só que a sociedade não caminha por aí. A sociedade hoje, mais do que nunca, é muito materialista. Ela mostra o caminho do sucesso social, né? Financeiro, poder. Então, a pessoa que é considerada uma pessoa que venceu na vida é aquela que ganhou muito dinheiro, que tem muitas propriedades, que tem muito poder. Bom, esse venceu na vida e esse é admirado por todo mundo. Mas será que esses valores realmente levam à realização do indivíduo? Será que esses indivíduos que conseguem isso, eles se sentem realmente realizados? Principalmente quando estiverem partindo daqui. E quando chegarem do outro lado, como é que vai ser? É claro, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Ninguém tem a obrigação de saber, muito menos saber tudo, né? Então nós erramos, tomamos caminhos errados, decisões erradas, fazendo coisas erradas, às vezes achando que aquilo está certo, né? Até perceber que não é por aí. Então a doutrina procura nos mostrar que no processo natural de ascensão espiritual, cada vida que nós temos, cada existência na Terra, é como se fosse um degrau que estamos escalando para chegar a um objetivo maior. Então, ao longo de milhares de anos, cada povo, imagine os povos mais primitivos, né? Imagine uma tribo indígena. O que é a realização do índio? Hoje não existe mais o índio no estado natural. Mas vamos imaginar como era. O que era a realização de um índio? O que era importante para eles? Eles tinham uma meta. Eles tinham um objetivo. E aquilo preenchia as suas necessidades. Principalmente quando eles alcançavam isso. Mas eles caminhavam em direção a isso. Em direção à formação do ideal daquela tribo, né? Se era uma tribo guerreira, o ideal era formar o guerreiro. Né? Por exemplo, vamos falar mais dos homens, as mulheres. Geralmente o ideal da mulher era ser mãe, né? Cuidar dos filhos, ter uma prole muito grande, tinha vários trabalhos que elas se dedicavam, né? Mas o homem, por exemplo, o ideal era ser um caçador, um grande caçador, um grande pescador, um grande guerreiro, né? E nas tribos que lutavam muito, que guerreavam muito, o ideal era ser um que matasse o maior número de inimigos possível. É isso? Não precisamos ir muito longe. Quem estudou história, acho que todos estudaram, né, um pouco de história. Vocês lembram quando estudaram a história
a história da Grécia. Na Grécia tinha duas cidades, em polos opostos, Atenas e Esparta. Em Atenas, o ideal era formar o homem, o filósofo, o indivíduo que pensa. Isso era o ideal. Então, a educação era dirigida nesse sentido. Em Esparta, o ideal era formar o guerreiro. Tinha outra linha de pensamento. Então, eles formavam na educação a criança nesse sentido. Né? E a gente pergunta, e hoje, qual é o nosso ideal? Bom, na doutrina espírita, qual é o ideal da doutrina espírita? Isso, mas, vou dizer, com relação a esta vida, qual que é o ideal? A formação do quê? Formar o quê? E isso, formar o homem de bem. Está aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos. O ideal é formar o homem de bem. Por que nós precisamos do Espiritismo? Por causa disso. Agora, um indivíduo que já é bom, ele não precisa. Ele já é. Ele já alcançou essa condição. Não é? Uma religião, formar o homem religioso, formar o homem temente a Deus, nos falam assim? Conforme a religião, conforme a filosofia dela, ela tem esses princípios que são considerados fundamentais para a autorrealização. O indivíduo se realizar. Só que ele vai se realizar, nós estamos aqui encarnados, existe uma meta de realização para esta vida e existe uma meta de realização em nossa jornada espiritual, que seria aquela perfeição de que Jesus falou. Só que é muito longe, nós sabemos que é muito longe. Então, geralmente, nós vamos por degraus. Vamos ser a melhor pessoa de bem, que nós já conseguimos realizar a meta desta vida. Né? Então, esse é o tema que nós estamos... Né? As metas de educação dependem da família e dependem da sociedade. A família tem um papel significativo. Na verdade, a família é realmente o papel mais importante, o mais significativo na nossa vida é a família. Nós já temos uma certa idade, pensemos bem o que nós aprendemos na nossa família. E o interessante é que nós vamos vivendo, a criança, adolescente, a juventude e tal, você não está muito atento a esses valores. Mas quando você chega a uma certa idade, que você começa a pensar na vida, tirar conclusões, observar, né? Você vai percebendo a importância da família na sua vida. Quanto a família influiu na sua vida. Porque é a mais forte influência que nós recebemos. Mesmo a sociedade, mesmo a mídia, o pessoal reclama tanto, ela não tem tanta força sobre o indivíduo, a não ser que o papel da família não tenha sido tão significativo. Por isso tem que ser significativo. Tem que ser muito importante o papel da família para o indivíduo não se desviar daqueles princípios. Então, nós estamos vendo o quanto é importante esse papel. Uma abordagem apenas materialista, por exemplo, se os pais forem materialistas, forem ateus, por exemplo, o que eles vão ensinar para os filhos? O que eles vão ensinar? Ó, meu filho, a vida é esta. Aqui você nasce, você cresce, você vai trabalhar, você vai morrer. Tudo que você conseguir vai ser aqui. Então consiga o máximo que você possa. Porque, na verdade, você não vai ter outra oportunidade. A vida é uma só. Porque se ele é materialista, o que vai valorizar? A matéria. Isso ele vai valorizar.
O imediatismo, exatamente. Por que a nossa sociedade é consumista, hiperconsumista, né? O capitalismo selvagem, nós chamamos. Vocês podem ver que nós vivemos num momento em que realmente é uma disputa muito grande, né? Para se vender, e aquela corrida imensa para se comprar. Não que vender não é importante, não é que comprar não é importante, tudo isso é importante, mas isso ultrapassa os limites, tanto de quem vende de quem compra. Porque nós compramos abusivamente. Isso não é bom pelo fato de nós nos fixarmos muito, nos apegarmos muito às coisas materiais e as coisas espirituais acabam ficando em segundo plano. Quais são as coisas espirituais? O sentimento. É aquele que nós fazemos pelo sentimento. O sentimento que nós temos em relação às pessoas que nos rodeiam, o sentimento em relação à própria coletividade, o sentimento em relação à natureza, à pátria, que não são materiais, não são coisas materiais. O sentimento é algo espiritual. Então, quando a gente se apega muito à matéria, nós deixamos o sentimento em segundo plano. Então, porque o dinheiro, a riqueza, passam a ter um valor absoluto. E para alcançar isso, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, até o absurdo. Quando viu, já fez, né? Então, aí entra a questão da religião. E a religião? Ora, a religião, hoje, vamos falar da religião hoje, ela deveria ser justamente esse caminho que traz o indivíduo um pouco para a espiritualidade, para o lado espiritual, despertar os sentimentos dele, cultivar os sentimentos, para que ele possa perceber que das coisas mais importantes da vida, o sentimento é em primeiro lugar. Isso nós estamos perdendo. À medida que a sociedade se torna muito materialista, nós vamos perdendo a capacidade de observar o próprio sentimento, de perceber o próprio sentimento. Vamos nos tornando frios diante das situações. Porque os sentimentos passam a ser algo que não tem muito valor. Aí nós estamos lembrando, inclusive, de uma filosofia que chama antroposofia, que foi criada por um educador alemão no começo do século XX. A antroposofia é uma filosofia. Eles não é uma religião. Isso, Rudolf Steiner, né? Steiner, isso? Rudolf. Sim, né? Esse Rudolf Steiner, ele criou uma filosofia. Criou, não, é para criar. É claro que ele, inclusive, ele teve contato com o espiritismo, mas aí depois do espiritismo. E dentro dessa filosofia tem um sistema de educação. Como educar a criança. E a antroposofia tem escolas no mundo inteiro. Você disse que tem Bauru, né? A educação Waldorf, tem uma escola em Bauru. Como ela sabe o nome da escola? Eles têm escolas nas principais cidades europeias. Na Europa tem muito, né? Aqui no Brasil ainda tem pouco. Botucatu tem uma fazenda, chamada Fazenda Demétria, porque eles têm método de educação, método de cultura, de cultivar o campo. Eles têm tudo, método para tudo.
E na educação, que é muito importante, é o seguinte, eles consideram que da formação da criança, para a educação, crianças todos nós fomos, né? Estamos aqui porque fomos crianças. A educação, essa educação que nós damos é a educação materialista. A educação da escola se preocupa em ensinar português, matemática, física, química, biologia, história, geografia, ciências e um monte de coisa. Ela procura dar conhecimentos. Para a antroposofia, a educação não é conhecimento. Conhecimento é consequência da educação. A educação é você educar a alma do indivíduo. Porque esses conhecimentos que ele vai aprender também vão ser os instrumentos que ele vai usar na vida. Só que se a alma não estiver educada, ele não vai saber usar. Então eles educam primeiro o sentimento, formar o sentimento, desde a criancinha da pré-escola. Começa na pré-escola. Vai até o segundo grau, até o intermediário hoje, né? Ensino fundamental intermediário. Eles vão educando o sentimento da criança, dando prioridade a isso. Então, nessa escola, as matérias, por exemplo, ligadas a artes, como artes plásticas, música, a educação física faz parte desse processo, porque quando você está educando o corpo, você está educando a alma também. Ensina a utilização, como você usa o corpo. Isso faz parte de um conjunto de matérias que vão proporcionar à criança ou ao jovem a oportunidade de educar a sua sensibilidade. Ele vai desenvolver a sensibilidade. Por quê? Porque a sensibilidade é que nos ensina a ver o mundo. Então, para eles é importante, quando a criança olha uma árvore, por exemplo, o que ela está vendo naquela árvore? Se você pegar uma criança que faz essa escola, ela vai fazer muitas coisas que a criança comum não vai perceber. Porque ela não vê só com os olhos físicos. Ela começa a perceber com os olhos da alma. Sentimento, sensibilidade. Isso, percepção. É uma ampliação da percepção. Então, o que ocorre? Isso para combater a educação materialista, que só quer dar conhecimento, mas nós sabemos que a educação intelectual é apenas uma parte da educação. A educação moral tem que ser a base. Por isso que as escolas, as nossas escolas, nós trabalhamos quanto tempo em escolas, né? Nós percebemos que o sistema de ensino estava muito preocupado em formar técnicos, por exemplo, como tem escola agrícola, escola industrial, FAES, forma técnicos, dá uma formação técnica para o indivíduo. Mas não a formação do homem, que é mais importante do que a formação do técnico. Percebem? Então, a doutrina espírita vai por aí. E é aí que o Rudolf Steiner tirou, né, do espiritismo esse lado. Porque, na verdade, isso tinha que começar, a religião tinha que entrar na educação como uma forma de levar o indivíduo a pensar a vida sob uma amplitude maior. Quer dizer, nós estamos aqui, nós não somos daqui, vamos voltar. A realidade é essa, né? Quem nasce, morre. Quem nasce, morre. E às vezes a criança, não sei se vocês tiveram teve essa experiência, às vezes a criança experimenta desde cedo uma morte na família. Ela não sabe lidar com isso. Não sabe nem o que é isso. Né? E aquilo vai criar um trauma. Ela vai criar com um trauma. Porque morreu o pai, morreu a mãe, o irmão, um amigo. Né? Como uma coisa ruim, né? Isso, uma coisa ruim. Exatamente. Exatamente. Uma coisa natural. Ela não vai perceber que isso é uma coisa natural.
Isso acontece realmente. E quando acontece, tem um sentido. O meu neto, a hora que eu escrevi o nome da tia dele, ele falou, não, tá errado. Aí ele pegou o caderno, escreveu e colocou um sol. Sol. Eu falei, por quê? Porque é vida, ela vai viver. Então, Olha só, porque ele ficou sem a avó materna e o avô muito cedo, né? Foi assim pertinho do outro. Então ele já está assim, vendo que a tia está mal, né? Porque ele ouve os comentários, então ele achou interessante ele desenhar um sol. exatamente. Olha. Você vê. A criança já por natureza, nós somos crianças, ela tem poesia na alma. Nós já perdemos isso. Há uma escola de estudiosos da França que estudou muito isso, sobre a poesia natural da criança. Então, a criança, naturalmente, ela tem poesia. A fala dela já é poesia. O desenho que ela faz já tem poesia, porque a criança é sensibilidade. E a escola esquece disso e sufoca essa sensibilidade. Quer dizer, aí no final não desenvolve como deveria desenvolver. Mas isso nós vamos aprender depois. A religião tem um papel importante. Os pais, sejam de qual religião for, isso não importa, né? Deveriam se preocupar desde cedo em formar um sentimento de religiosidade na criança. Só que nós entendemos a religião não como a prática, essa prática litúrgica, né? Geralmente se usa, mas muito mais como o amor entre as criaturas, o amor de Deus, a bondade de Deus, né? A justiça divina, que fazem parte desse processo de aprendizado. A vida, na verdade, ela ficou distante da religião. A maioria das pessoas, embora diga assim que acreditam em Deus, e uma parte delas, uma pequena parte, né, frequenta as suas igrejas, só frequenta as igrejas. Não sai disso. Então não muda. Nada muda. É como fosse lá apenas para bater o ponto e voltar para casa. Né? E dizer que trabalhou. E dizer que trabalhou, não é assim? O indivíduo vai lá, bate o ponto, volta para casa, depois ele volta à tarde e bate o ponto que saiu, mas não fez nada. É a mesma coisa. As pessoas vão à religião achando que indo, comparecendo apenas, isso já resolveu o problema. E não é assim. A finalidade da religião é a transformação moral das pessoas. Por isso que o nosso amigo lá, o Dalai Lama, né? Dalai Lama, quando perguntado pelo o Frei Leonardo Boff, qual é a melhor religião? Ele respondeu, a melhor religião é aquela que se torna melhor. Se ela te tornar melhor, é a melhor religião. Para você. Então, mas não é esse o conceito. Por que quem Jesus mais combateu? Os ateus? Não, os religiosos. Quem eram os religiosos? Os fariseus. Quem que ele mais chamou a atenção? Quem que ele chamou de hipócritas? Os fariseus. Por que ele fez isso? Jesus usou dessa metodologia, ele queria chamar a atenção para essa questão, que ele considerava a questão mais séria no momento. A questão não era ter religião. A questão era fazer a religião um instrumento para a sua melhoria moral. Por isso que ele colocou como mandamento único, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Acabou. Religião é isso. Não precisa ter nem nome. Não é nem essa nem aquela. Né? Embora depois fizeram da religião de Jesus, voltou à mesma situação de antes. Né? Criaram o mesmo revestimento, a mesma ornamentação, o mesmo ritual. Fizeram, mas Jesus, a religião de Jesus qual é? Amai-vos uns aos outros. Né? Essa é a religião de Jesus. Não tem mais nada além disso. Só que esse amai-vos não é simplesmente da boca para fora, como eu estou falando aqui, né? Amai-vos é conduta, é atitude, é gesto, é participação, é vida, é o dia a dia. Aí que nós vamos demonstrar realmente que nós temos esse amor. E o amor não é uma coisa mágica, como muita gente pensa. Não, daqui, de hoje em diante, eu vou amar as pessoas. Não é assim. Não é assim. O amor é uma conquista. É aquilo que você vai conquistando na sua convivência. Você vai aprendendo a lidar com as pessoas. E nessa forma de aprender a lidar, é que você descobre que você está amando. Então, o que Jesus falava, ele vivia, né? Ele ensinava e vivia, mostrava como era. Então, ele deu muitos exemplos. O Evangelho está cheio de exemplos, né? Em que ele vai mostrando tudo isso. Então, na verdade, falamos do farisaísmo, né? O farisaísmo era uma coisa, é o que nós chamamos de fariseus. Não que os fariseus fossem pessoas más, não é isso não. A gente pensa que os fariseus eram maus. Não, não é que eles eram maus. Eles estavam mal formados, né? Mal formados. Só isso. E também não eram todos, eram alguns fariseus, né? Tanto assim que Paulo de Tarso era um fariseu. Né? Demonstrou que as altas qualidades que pouquíssimos espíritos na Terra têm, onde Paulo de Tarso que foi um fariseu. Então, teve uma enfermeira, já citei aqui, Bronnie. Where? Essa aqui foi uma enfermeira na Austrália. Ela escreveu um livro, há uns 3 anos atrás, não lembro o nome do livro, mas é o nome do livro, é o nome de um filme, Antes de Partir. Esse livro passou, traduziram, Antes de Partir. Tem esse livro aí, Antes de Partir. Nesse livro, ela traz uma pesquisa que ela realizou durante muitos anos. Ela foi enfermeira, trabalhou com doentes terminais. Pessoas que já tinham expectativa de pouca vida, iam morrer pouco tempo. Então ela teve uma experiência muito grande com esse pessoal. Naquela época que o câncer não tinha cura. Hoje a maior parte dos cânceres não tem cura, mas tem tratamento. Naquele tempo nem tratamento. Você tinha que ir levando, segurando, até aplicando radioterapia, quimioterapia, que acabavam matando o indivíduo antes do câncer. Né? Mas essa Bronnie Ware, ela trabalhou muitos anos no hospital lá na Austrália com esses doentes e ela fez uma pesquisa com centenas deles durante vários anos. Ela não fez pesquisa uma vez só, ela foi colhendo informações. Ela queria saber, entre outras coisas, não foi só isso, mas entre outras coisas, ela queria saber de que eles se arrependiam, já que eles iam morrer mesmo, já estavam próximos. Você se arrepende de alguma coisa que você fez na vida? Essa era a pergunta que fazia. Isso está próximo da morte. E ali tinha pessoas de toda religião, tinha pessoas sem religião, ateu, tinha pessoas de todas as procedências.
E ela levantou o seguinte, que a maioria das pessoas, a grande maioria, não se arrependia de ter, por exemplo, perdido oportunidades, de bens materiais, que esperava isso, né? Deu a casa, um avião, conseguir fazer uma viagem, qualquer coisa assim. A maioria se arrependia de não ter ido bem nas suas relações com os outros. De não ter amado mais, de não ter perdoado, de não ter conversado, não ter dado atenção. Queria que as pessoas estivessem ali para ela pedir perdão, ou mesmo para ela perdoar pessoas que foram ofendidas, que elas ofenderam. Elas queriam perdoar as pessoas que elas que ofendeu. Então, o que acontece? Era um arrependimento ligado a coisas do coração, do sentimento. Então, esse livro, antes de partir. Eu não sei se vocês lembram, tem um filme também com esse nome. Já viu o filme? Se não viram, vejam. Veja o filme. Não tem nada a ver com o livro, mas por coincidência tem o mesmo nome. É um filme Morgan Freeman. Morgan Freeman. E o outro? Jack Nicholson. 2 atores veteranos fizeram esse filme. É claro que para fazer um filme desse, que é um drama, né? O cineasta não vai fazendo assim. Ele quer pegar um tema que chame atenção, tema importante. E esse filme tem um peso muito grande, porque ele mostra 2 pessoas que estão para morrer, né? E eles não se conheciam. Um deles era um mecânico, mas um sujeito bem esclarecido, lia muito, tinha um bom repertório do conhecimento, mas era um mecânico. Mas era uma pessoa responsável e tinha uma família que o amava. E o outro era um sujeito muito rico, riquíssimo, só que era um sujeito que não tinha quase conhecimento, acho que só pensava em ganhar dinheiro e tal, e ele era dono do hospital onde eles estavam internados. Ele era o dono do hospital. Era um hospital grande. Então eles estavam internados nesse hospital, e naquele dia em que o dono do hospital teve que ser internado, porque ele já estava com esse problema, essa doença, esse diagnóstico terrível, não tinha vaga. O dono do hospital. O hospital estava lotado. E aí ele foi ficar no quarto desse mecânico. Ficaram os 2 lá. Não era para ficar, mas por uma emergência ele teve que ficar junto. Ali os 2. E os 2 eram bem assim, pessoas bem de personalidade forte, né? E esse, que era um mecânico, começou a reclamar do hospital. Não sabia que o dono do hospital... Aí começa uma conversa entre eles. Isso foi só para dar início a uma conversa. Aí eles vão começar a conversar. E vão se conhecer. E os 2 estão condenados a uma morte próxima. E daí vem a história que eu não vou contar. Mas é interessante para vocês verificar que no filme mesmo, não sei se isso se baseou em algum fato real, não sei, mas poderia ter baseado, né? É muito interessante o fato de que o que vai prevalecer é isso que a Brunner fala. O que é material, o que o cara ganhou, a riqueza dele, isso para ele já não tem mais valor nenhum. Só que ele tem um grande problema com uma filha. Ele brigou com a filha e nunca mais ela conversou com ele. Então o papel desse outro
é justamente de falar, não, você vai conversar com a sua filha. Chama a sua filha, conversar com a sua filha e tal, né? E aí, é interessante a história, né? Porque ela, no fundo, ela vai trazer uma mensagem de vida. Também chama Antes de Partir. Se vocês puderem ver esse filme, deve ter no YouTube, tem nas locadoras, filme fácil de encontrar, que ele é muito comentado, vale a pena ver. É uma história de vida. Um alerta para todos nós. Para todos nós. Né? E a gente vê, por exemplo, como é difícil a questão de relacionamento. Existe uma barreira muito grande dentro de nós. Uma barreira, é uma montanha, na verdade. Quando há um problema com uma pessoa, parece ter uma montanha entre os dois. Ele vai mostrar como que você pode escalar essa montanha. Às vezes é uma coisa tão fácil, mas para a gente é uma coisa que tem descomunal, é um monstro, né? Bom, na Universidade de Harvard, que é a universidade americana mais famosa do mundo, foi feito um estudo. Foi feito não, está sendo feito um estudo que começou há pouco tempo, em 1939, quando foi fundado o centro aqui. Esse centro foi fundado em 1939, está fazendo 80 anos. Então, já ia fugindo aqui. Bom, então, em 1939, eles iniciaram uma pesquisa muito interessante, com quase 1.000 jovens da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard, só as universidades são pagas, são universidades pagas, são particulares. Para entrar em Harvard tem que ter uma boa grana. Então, o que eles fizeram? O Departamento de Psicologia e Comportamento Humano reuniu um grupo de jovens da universidade e fizeram uma porção, fizeram um questionário. Esse é um negócio muito bem feito, leva anos para organizar uma coisa dessa. E esses grupos de jovens, eles foram questionados sobre a questão da felicidade. O que eles achavam que é a felicidade. E eles, claro, se perguntar para o jovem, ele vai falar 2 tempos que é a felicidade. Como você acha que vai ser feliz na vida? Para você que sua vida vai ser feliz, o que deve acontecer? Então ele ia contando, eles iam contando. Bom, fizeram isso em 39. Só que, cada 2 anos, por aí, 2 anos, 3 anos, não me lembro bem, eles pegaram um grupo de jovens da universidade. Era um pessoal selecionado, o pessoal da elite. E pegaram um grupo de jovens dos arredores de Boston, que viviam naqueles guetos, os piores lugares as favelas de lá. Mais pobre que existe. Então eles pegaram 2 grupos. O grupo dos jovens da universidade e dos jovens que estão nos guetos, lá da cidade de Boston, para ouvir a mesma coisa. Isso em 1939. O que eles fizeram? Cada 2 ou 3 anos, no meio do bem, eles voltavam a procurar esses jovens, porque eles marcavam com os jovens, para ouvir deles, fazer a mesma pergunta para eles. E assim fizeram desde 39, estão fazendo até hoje, 80 anos. Isso aqui vocês vão achar lá no YouTube também. Essa pesquisa é muito importante. Faz 80 anos que eles fazem essa pesquisa. Já passaram, acho que 4 coordenadores. Já morreu um monte de gente. Que foi dos que estavam realizando a pesquisa. E morreram também. A grande parte dos entrevistados foram morrendo também. Né? Mas eles estão fazendo a pesquisa até hoje. Eles contam, a gente não sabe, que um desses jovens
um desses jovens que eles entrevistaram, já foi presidente dos Estados Unidos. Então, eu não falo quem foi, mas um deles foi. Não sei. Foi um dos presidentes americanos. E o que eles perceberam? Lá no YouTube tem uma palestra, se não me engano, foi feita ano passado, de um dos coordenadores, já bem velhinho, né? Falando sobre esse trabalho e mostrando o seguinte, que o mais importante deles, de tudo que contribuíram para a felicidade deles, foi o relacionamento, principalmente familiar. Ou dos mais próximos, daqueles que participam mais da sua vida. E que eles se enganaram, muitos acharam que era isso, era aquilo, que era a mesma coisa não mudou. Só que isso aqui foi uma pesquisa a longo prazo, né, que não terminou, e acho que não tem também, não sei, enquanto tiver alguém lá, eles estão ainda questionando, porque é um trabalho muito sério, que tem publicado, e já saiu em várias revistas de científicas, né, esse trabalho. Mas é muito importante o fato de que eles mostram que, na verdade, a felicidade está ligada às nossas relações. É isso que vale. É assim que as pessoas se sentem realizadas. Parece que tem uma turminha ainda, 39, 80, né? Tem uma turminha ainda dos primeiros, daqueles primeiros, porque eles foram, acho que renovando essa pesquisa, né? Que ainda estão firmes lá. Bom, o papel do espiritismo, o papel da doutrina espírita, na verdade, é de nos mostrar um caminho para a nossa autorrealização. Não mostrar um caminho que a nossa realização vai ser depois dessa vida. Não, para a nossa realização agora. Porque o importante é o agora. É o que nós estamos vivendo agora. O que vem depois é consequência do agora. Então, para a doutrina espírita, o que interessa é o presente. O passado já foi. Por isso nós nem sabemos e nem devemos querer saber. O que importa é o que nós estamos fazendo agora. E é importante que a gente saiba lidar com as questões mais difíceis da vida, e não existe nada mais difícil na vida do que o relacionamento pessoal entre pessoas, não há coisa mais difícil. É que nós vamos sentir se somos realmente felizes, né? Não é isso? Por isso que Jesus, muita gente fala assim, o Espiritismo é uma religião dos mortos, né? Não, a religião dos mortos, a religião dos vivos, né? Por Espiritismo não existe mortos. Jesus já falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, religião dos vivos. Então, para nós, o que interessa é a vida. É a vida. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um longo material a partir da questão 920, que trata da felicidade. E ali diz o seguinte, Kardec diz o seguinte, a questão aquela ideia da felicidade completa realmente é um absurdo, isso não existe, né? Porque, por melhor que a gente esteja, a gente não está plenamente no seu estágio de perfeição. Então, nada é perfeito para nós, nesse mundo. Mas as coisas podem se aproximar daquilo que nós achamos que é perfeito. Né? E não existe nada mais perfeito do que a gente se sentir bem consigo mesmo. Mas Kardec pergunta aos espíritos, já que não existe a felicidade completa nessa vida, existiria uma condição comum que a gente poderia dizer para as pessoas, olha, vocês serão felizes se vocês
observarem esses quesitos, por exemplo, isso tem. Existem 3 condições, disseram os espíritos. A primeira delas é de ordem material. Ter a posse do necessário. Do necessário para viver, né? Isso é uma condição material. A segunda já é de ordem moral e a terceira também. A segunda, a consciência tranquila. Isso já é mais difícil. Por mais tranquila que esteja a consciência, né? Ela sempre está intranquila. E a terceira, a certeza do futuro. Essa terceira é importantíssima. Porque ela diz respeito ao futuro. Nós não sabemos qual vai ser o futuro. Não sabemos nem o que vai ser amanhã. Muito menos depois de amanhã. Nós construímos no presente. Hã? A gente constrói o futuro no presente. Isso. Mas temos a certeza do futuro se a gente estiver vivendo bem o presente. Não é isso? Se estiver bem o presente, quando a gente vai fazer qualquer trabalho, realizar qualquer tarefa, atividade, quando a gente está fazendo bem aquilo, a gente sente que vai dar um bom resultado, não sente? Sente que vai dar um bom resultado. Agora, quando está fazendo de qualquer jeito, mal, com má vontade, a gente sente que isso aqui não vai dar certo. Não vai chegar a um bom resultado. Não é assim? Não é assim mesmo? Agora, quando você está caprichando, fazendo as coisas com amor, com dedicação, com carinho, até o bolo, você sabe que vai dar aquele resultado. Você sabe que dá o resultado. Mesmo que não der o resultado que você espera, mas você sabe que vai dar o resultado. Essa certeza do futuro, porque certeza não quer dizer verdade, hein? Certeza não quer dizer verdade. Você pode ter certeza e aquilo não ser verdade. Mas se você tem a certeza, você já é feliz com aquilo. É porque ninguém planta tomate pode ser bolo. Certo. Mas se você tem um caminho, você tem uma dedicação, você tem um amor naquilo que você realiza, desde as coisas mais simples, você sabe que aquilo vai dar um bom resultado. E isso te enche de satisfação. A gente não presta atenção nisso. Mas nós temos que ter satisfação naquilo que nós fazemos. Se a gente não tiver satisfação no que faz, é infeliz. Quem trabalha só para ganhar dinheiro, e o dinheiro é importante e necessário, é infeliz. Porque trabalha mal. Trabalha com vontade de não trabalhar. Então você pode trabalhar com vontade de não trabalhar. Agora, quando você trabalha com vontade de trabalhar, a própria satisfação já te dá uma recompensa imediata. Que você vai fazer bem feito aquilo que você faz. Tem um livrinho também, gosto de citar livro, hein? O Profeta, já viram? Khalil Gibran, né? Gibran Khalil Gibran, poeta árabe. Leia esse livrinho. Quando se faz alguma coisa com amor, aquele amor se transforma em bênção. É como se fosse uma terapia. Experimenta colocar todo o seu coração naquilo que você faz, você vai ver o resultado. Agora, faça alguma coisa com má vontade e você vai ver como se sente mal. Como aquilo é terrível. É como comer alguma coisa e tem que engolir comida que você não gosta. Não é assim? Então veja que nós estamos falando de autorrealização. Isso é se realizar. Então o Khalil Gibran diz assim: trabalhar com amor é tecer um tecido para a pessoa que você mais ama.
Já viram isso? Trabalhar com amor é como tecer um tecido para a pessoa que você mais ama. Se você não pode trabalhar com amor, é preferível que fique à porta do templo pedindo esmola para aqueles que trabalham com amor. Os hindus, tudo que eles fazem é para Deus, né? Então eles tudo, comida. Então, realmente eles têm essa... Então, nós não sabemos, como nós estamos falando da sociedade materialista, porque nós, de uma maneira geral, incluo nisso, né? Nós não sabemos viver assim. Nós não aprendemos a viver assim. Os orientais, por exemplo, têm uma vivência muito maior do que nós, nesse aspecto, de trabalhar com amor, com paciência, com dedicação. Isso. Por exemplo, nós estamos hoje vivendo um momento difícil, essa questão de ansiedade, depressão. Isso é próprio desse estilo de vida que nós levamos. A gente já quer fazer as coisas e terminar logo. É errado isso. A satisfação tem que ser no fazer. Qual que é a diferença entre o trabalho e a recreação e o lazer? É que o trabalho, você vai avaliar o trabalho pelo resultado. E o lazer, não, pela satisfação de fazer. Você não quer que acabe. Não é isso? Então, para a gente transformar... E a criança, por que a criança brinca? Brincar é isso. É viver a satisfação do momento. A criança não quer acabar o brinquedo. Porque aquilo está dando uma satisfação íntima para ela. Nós não sabemos transportar isso para a nossa vida. Aí nego bebe e acha que aquilo é felicidade. Sim, há uma fuga para fugir das tensões, para fugir dos traumas, das frustrações. A pessoa bebe porque ela entra num outro estado, mas aquilo é uma ilusão, né? Quando ela voltar assim, vai ficar pior do que antes. Também, né? Bom, está no final. Conclusão. A concepção espírita, alargando e aprofundando o conceito de vida, dá um instrumento em nossas mãos. O conhecimento espírita, o objetivo justamente é esse. Nos dá as ferramentas para trabalhar a vida. Não dá a vida. O espiritismo não faz milagre. Ensina a gente a fazer milagre. Fazer o milagre é isso. É viver bem, é ser feliz. Isso, exatamente. Né? Nós já falamos aqui. Deus nos dá o ar, mas quem tem que respirar somos nós. Se a gente não respirar, não podemos reclamar de Deus. Porque essa parte é nossa, nos compete. Não existe milagre para isso. Né? Então é uma coisa simples, que a gente vai aprendendo, né? E que a doutrina nos informa com tanta lucidez. Muito bem, pessoal. É isso aí.